és o centro, Senhor, das nossas vidas. Nós olhamos para o alvo, nós esquecemos das coisas que para trás ficam, olhamos para o alvo que é o Senhor Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Oh, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de todo meu ser. Jesus é o centro de todo meu ser. Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. A igreja do Senhor,
Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Jesus. Vamos declarar: Jesus, 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 oh, Jesus, Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Jesus, ele deve ser o centro da igreja, o centro das nossas vidas, o centro da pregação, o centro do louvor, o centro de toda razão e atitude, ação que nós devemos ter. Nós sempre temos que pensar, o Senhor Jesus, como ele faria? Ele faria isso? Ele faria assim? É algo básico, simples, irmãos, mas que nos direciona ao único caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus. prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso
vamos continuar a nossa adoração com os nossos dízimos e ofertas. E uma coisa que é sempre bom nós estarmos meditando quando se trata de dízimos e ofertas, irmãos, é que essa é uma forma que nós temos, né, de agradecer o Senhor pela provisão dele. Eu estava pensando na provisão de Deus para o povo de Israel no deserto por 40 anos. Nós lemos assim com a facilidade, né? Deus cuidou deles 40 anos, né? Mas quando nós vivemos na dependência do Senhor, né, isso tem um peso para as nossas vidas. Nós sabemos o que é acordar de manhã na dependência do Senhor, ter um trabalho na dependência do Senhor, viver em uma terra estrangeira na dependência do Senhor, né, ter os nossos filhos saudáveis na dependência do Senhor. Então, o cuidado de Deus nas nossas vidas, irmãos, não tem preço. Nós nunca poderíamos pagar. Dízimos e ofertas nunca é sobre pagar. Nós não temos condições de pagar a Deus pelo que Ele faz por nós. Mas nós fazemos com o coração grato. Na verdade, é tão gostoso saber que nós podemos ajudar na obra do Senhor. E as igrejas batistas, em especial a igreja Atos, nós temos esse cuidado. Nós queremos que tudo que o Senhor nos abençoar, nós possamos ser abençoadores, nós possamos ser um rio que flui e que abençoe outras pessoas. E os irmãos viram, é pouco, mas os irmãos viram que o pouquinho que a gente contribui ajuda essas famílias lá na Honduras com o pastor Rubeiro, ajuda famílias, né, o evangelho sendo pregado lá no Brasil, em favelas, em lugares pobres, e o evangelho tem sido proclamado ao redor do mundo por causa da fidelidade de pessoas que entendem, né, esse compromisso e esse ato de gratidão com Deus. Então, só quando os irmãos vierem a participar, participe com esse coração, não por obrigação, não porque é pagar, jamais, mas porque Deus é provedor, né? Essa doutrina da provisão de Deus, eu acho que nós nunca vamos compreendê-la totalmente até quando Jesus voltar, porque é maravilhoso. A nossa salvação é a provisão de Deus. Não é só os bens materiais que nós temos, tudo que envolve a nossa vida é provisão de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua provisão abundante, a tua provisão na hora certa, a tua provisão constante, todos os dias nas nossas vidas. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos pela tua provisão com esta casa e com essas famílias que pertencem à Igreja Atos. Nós te agradecemos pela tua fidelidade com o teu povo ao redor do mundo. E através da fidelidade que eles refletem também, ó Pai, o teu evangelho tem sido proclamado. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós e através de nós. Nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. E logo em seguida vamos cumprimentar uns aos outros com a paz do Senhor. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. E treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, tua face brilha,
o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Você pode dizer isso? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte... Todos juntos! Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós. A paz, os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter nossos avisos agora, nesse momento. No último domingo do mês, nós vamos estar celebrando os aniversariantes do mês lá embaixo, né? E, irmãos, quem estiver fazendo aniversário nesse mês, o irmão Glauber, o Adão, foi essa semana, a Jaque, o irmão Daniel está fazendo aniversário hoje mesmo, né, Daniel? O Daniel está fazendo 35 anos. Nós vamos celebrar com ele hoje, lá no final do... e lá no último domingo do mês também. É isso aí, louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Irmãos, nós estamos aí nos preparando a todo vapor para a nossa viagem. Tudo bem? Está todo mundo aí em dias? Os carros estão firmes? Vai chegar lá? Amém, é isso aí. Nós estamos animados. Irmãos, esse mês de abril vai ser um mês busy para nós, né? Nós temos a Páscoa. Nós vamos estar celebrando, né, no dia 20. Nós vamos ter um jantar especial aqui. Nós vamos anunciar mais a semana que vem. Mas se preparem, orem. Vamos estar em oração. É uma boa oportunidade para nós estarmos convidando pessoas. Para nós estarmos, né, principalmente pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Pessoas que de repente a conhecem, mas não estão participando de nenhuma outra igreja. É uma oportunidade que nós temos de estar aí, né, também proclamando o Evangelho. Então a Páscoa vai ser no dia 20. No dia 25, né, no próximo final de semana, nós temos a nossa viagem lá na Pensilvânia, que nós estamos animados com essa viagem. Vai ser uma bênção, irmãos. Estamos muito animados com a oportunidade de estar juntos como igreja ali. E eu gostaria de anunciar também, irmãos, que no próximo, depois da nossa viagem, no próximo final de semana, dia 3 de maio, nós vamos estar tendo a minha ordenação pastoral. Vai ser aqui na igreja. O pastor Roberto entrou em contato comigo essa semana. Nós estávamos esperando a confirmação de algumas pessoas. Então, nós conseguimos agendar a ordenação para dia 3 de maio. Vai ser um sábado. E eu vou explicar aos irmãos um pouquinho como que funciona. Eu
vou orar pelas crianças e depois eu explico os irmãos, pode ser? Vou convidar as crianças aqui para a gente estar orando por eles, a bênção do Senhor. A Jaque me falou que eles ficam excited depois que o louvor acaba para descer, então eu vou liberar eles. É isso aí, vamos abençoar eles, que bênção. Louvado seja Deus. Olha, irmãos, como essa turma está crescendo, olha que bênção. Olha, louvado seja Deus pela vida do Rodrigo, né? Está ajudando a igreja a crescer. Amém, é isso aí, olha só. Alguém gostaria de orar? Essa é a Mariana, vocês conhecem a Mariana? Você vai orar, mas eu vou apresentar a Mariana para a igreja, olha que linda. Essa é a filhinha do Anderson e da Renata. Ok. Alguém mais quer orar além da Radar? Se vocês não deixar, irmãos, deixar só para ela. Vamos lá, Radar. Dear Lord, we thank you for today. Please have a wonderful day. Please help us have a good day in class that we learn about good times with Jesus. And we praise with Jesus. And we also participate in the songs that we praise to Jesus. In Jesus' name, amen. O Senhor abençoe as nossas crianças, Deus. Obrigado por elas, obrigado pelo milagre da vida, obrigado por aquelas que estão aqui, as que estão no ventre, as que já estão grandinhas, os pequenininhos, obrigado por todos eles, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é o Deus da vida, o Senhor é o Senhor que cria a vida, é o Senhor que sustenta a vida. Obrigado pelo privilégio do Senhor ter confiado essas crianças ao nosso cuidado, ao cuidado dessa igreja, onde nós podemos, ó Pai, ensinar eles a palavra do Senhor, onde nós podemos, ó Pai, investir na vida deles com um tesouro incorruptível, que nada pode roubar deles, ó Pai, que é a Tua palavra, é o Teu Espírito, é a Tua presença. Abençoe eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, abençoe as professoras, muito obrigado. Aqui esse microfone 1, 2, amém. Irmãos, então eu vou continuar com o aviso da ordenação e eu gostaria só de explicar um pouco para os irmãos como que funciona. A ordenação ela vai acontecer no dia 3 de maio, né, um sábado, e nós vamos fazer o concílio e o culto no mesmo dia. O pastor Roberto preferiu dessa maneira, achou que seria mais conveniente para os pastores que já vão estar deslocando das suas casas, eles vão vir até aqui no Hampshire, então a gente já poder fazer os dois ao mesmo tempo. E como que funciona o concílio? O concílio vai ser às 5 horas da tarde. O concílio, irmãos, é um momento onde os pastores ordenados pela Convenção Batista, eles vão estar me consultando sobre as minhas convicções, tanto acerca, né, da fé cristã, como acerca também das doutrinas batistas. Isso vai acontecer às 5 horas, vai ser aqui na igreja. Os irmãos são bem-vindos para participar, porém nós não temos a palavra, só os pastores mesmo, quando eles estiverem fazendo as perguntas e estar respondendo, mas se vocês quiserem vir assistir, vocês são bem-vindos, não é fechado, é aberto para os irmãos também participarem. Vai ser uma alegria ter vocês aqui. E às 7h30 nós precisamos de um tempo, né, para fazer o concílio de 5, por isso nós estamos fazendo o culto um pouquinho mais tarde, às 7h30. No culto de 7h30 nós vamos ter um culto normal, com louvor, nós vamos ter um jantar depois. No culto de 7h30 nós vamos ter uma palavra. Quem vai estar compartilhando essa palavra com a igreja vai ser o diretor executivo da Convenção Batista aqui da Nova Inglaterra. Ele é um americano, o nome dele é Terry Dorsett. E ele já está nesse cargo por talvez aí seus 10 anos. Eu tive o privilégio de conhecer um homem simples, um homem que ama o evangelho, um homem que ama, né, os imigrantes, né, está trabalhando com igrejas imigrantes, né, grande parte das igrejas, né, que fazem parte da Convenção Batista da Nova Inglaterra são igrejas imigrantes, latinos, asiáticos, coreanos. Muitas igrejas imigrantes compõem, eu creio que 40%, né, das igrejas ligadas à Convenção Batista da Nova Inglaterra hoje são igrejas imigrantes. Então é um homem que tem um coração voltado para as nações e ele vai estar aqui compartilhando com nós a palavra de Deus. Nós vamos ter pastores batistas que fazem parte da Convenção Brasileira,
participando com a gente, outros amigos que vão estar vindo. Nós também estamos considerando a possibilidade de a gente fazer aqui, né, de forma online, para o pastor Gilson também poder dar uma palavra para a igreja, né, compartilhar com nós aqui. Ele vai estar fazendo parte desse momento, ainda que seja à distância, ainda de forma online. Então, gostaria de convidar vocês para estarem presentes, convidar vocês para continuarem orando. Só para os irmãos entenderem, isso não é uma questão só de uma ordenação pastoral do Roger, isso é um passo fundamental para a Igreja Atos continuar no trabalho para qual Deus nos chamou para existir. E esse trabalho é proclamar o Evangelho, esse trabalho é, irmãos, cuidar de um rebanho. Então, para isso é necessário essa ordenação acontecer. Então, isso é o próximo passo de grande importância que a Igreja Atos precisa dar. Assim como nós demos esse passo alguns meses atrás, de nós sairmos de uma igreja que se reunia em casa para uma igreja que se reúne em um building, assim também esse próximo passo da ordenação pastoral vai ser essencial para o crescimento e para o bom andamento da obra de Deus aqui na região de Nashua. Amém? Os irmãos têm alguma pergunta em relação a como funciona, como é o concílio? Eu gostaria de... Alguém tem alguma pergunta? Não? Depois, irmãos, como que funciona? No concílio eles vão fazer uma ata para a convenção, e essa ata vai ser entregue para nós como igreja, e nós como igrejas vamos incluir essa ata no livro de atas da Igreja Batista. Assim ela vai se tornar um documento que vai fazer parte da Igreja Batista Atos. Só para os irmãos entenderem, a igreja vai votar, depois que nós tivermos o concílio, né, a igreja vai votar também aprovando essa ata conforme ela foi lavrada no concílio. Só para os irmãos entenderem, a igreja já, né, fez esse pedido, né, da ordenação, a igreja que pede, a igreja que reconheceu, né, o chamado, a igreja que reconheceu, né, isso na minha vida, e a igreja também que vai fazer essa aprovação depois que o concílio acontecer. Ok? Alright? Então vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Nós estamos felizes. Foi um tempo bom com o pastor Biel, domingo passado. Os irmãos, espero que tenham gostado. Ele realmente tem sido um amigo, tem sido um companheiro. Nós ficamos felizes, é a primeira vez que ele veio participar com a gente aqui, né, na igreja local. Se Deus abençoar também, possivelmente pode ser que ele esteja presente no concílio. Nós ainda não sabemos, né, como vai ser. Irmãos, eu peço que os irmãos continuem orando. Nós temos orado sem cessar, e eu peço que os irmãos continuem orando pela mãe do pastor Gilson. Ela ainda não está melhor, né? Ela tem sofrido aí com algumas questões de saúde. Eu peço que os irmãos continuem orando pela família da irmã Cristiane. A irmã Cristiane é a tia dela, a qual nós estávamos orando, a mãe da Daniela. Ela veio falecer semana passada, e tem sido um momento, né, de lamentar, um momento difícil para a família da Cristiane. Então eu peço que os irmãos continuem orando pela Cristiane, pelas primas, pelas irmãs dela que estão aqui nos Estados Unidos, né, que o Senhor possa continuar sustentando elas e continuar sendo a rocha inabalável debaixo dos pés dela. Nós estamos comprometidos, Cristo, com a sua vida, orando por você e pela sua família. Conte com as nossas orações. Peço que os irmãos continuem orando também por salvação. Nós temos orado pedindo, né, que nós possamos ser essa luz do mundo que nós cantamos aqui. Como Jesus veio ser, né, nós refletimos a luz dele, ser o sal da terra. Continuar orando por enfermos, né, a avó da Joyce, nós temos orado por ela constantemente. Né, continuar orando pelo irmão do Roberto, né, e todas as outras pessoas entre nós que não estão, né, fisicamente bem. Irmãos, continuem orando também pela questão migratória. Né, nós sabemos que quanto isso tem afetado a nossa comunidade, o nosso povo, mas nós continuamos a orar, nós continuamos a confiar no Senhor, como nós, desde o início, né, nós nos apegamos a isso. Né, nós não caminhamos por medo, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. O Senhor, Ele é um Deus de pessoas, Ele não é um Deus de lugar, e se o Senhor te chamou para estar aqui, o Senhor vai cuidar de você, o Senhor vai te sustentar, e o Senhor, Ele tem feito isso. Então, gostaria que nós pudéssemos estar orando antes de nós darmos continuidade, né, ao culto hoje. Pedir a irmã Márcia, a irmã pode levantar a voz em oração por esses pedidos, por favor? Nós vamos concordar com ela, irmãos.
verdade, sim. Oh, Jesus, obrigado. Suporta a promessa. Aquilo que foi tentado comigo. Sim, Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão Márcio. Bom, semana passada nós tivemos um break aí, né? Do nosso estudo, da nossa série nas bem-aventuranças. Nós não queríamos, irmãos, ter pregado nas bem-aventuranças, porque o Marcelo não estava aqui, nós não queríamos que ele perdesse. Foi por isso que eu não preguei, Marcelo, domingo passado. Pra você continuar aí na... não, brincadeira. É só uma maneira de dizer que nós sentimos a sua falta. Mas o irmão Elias esteve com nós semana passada, ele, né, pregou, compartilhou a palavra de Deus, mas hoje nós retornamos a nossa jornada aí, né, com as bem-aventuranças, né, ensino que Jesus deu aos seus discípulos bem no início ali do seu ministério, né, nós conhecemos como o Sermão do Monte, e em especial, né, as bem-aventuranças, que está ali no capítulo, começando no capítulo 5, do verso 1 ao 12 em particular. E ao retornarmos a nossa pegada aqui com as bem-aventuranças, eu gostaria só de fazer uma observação simples, mas vale a pena ser considerada, irmãos. Talvez de todas, né, e hoje nós vamos estar falando da bem-aventurança de número 5, que se encontra no versículo 7, né, bem-aventurados misericordiosos, pois eles receberão misericórdia. Esse é o nosso texto-chave hoje da nossa mensagem. E quando nós paramos para observar, né, todas as 8 bem-aventuranças, talvez essa seja a mais palpável, a mais fácil de compreender, a mais que já está assim mais já definida para nós como, ok, o que é ser misericordioso? Dá para entender o que é ser misericordioso. Dá para entender que uma pessoa misericordiosa, ela está fazendo bem. Nós temos um entendimento geral do que é essa bem-aventurança, eu acredito, né? Por exemplo, as outras bem-aventuranças geralmente levantam perguntas na nossa mente, como nós já respondemos algumas delas, a começar de o que é ser bem-aventurado. Nós já falamos, né, o que é ser bem-aventurado, o que é ser pobre em espírito, né? Às vezes nós acostumamos com o contexto de ler ali o texto bíblico, mas nós realmente não temos assim uma definição nítida do que é ser pobre em espírito. Nós já passamos por essa bem-aventurança, ou o que é realmente chorar. Chorar por quê? Por que nós devemos chorar? Por que tem uma bem-aventurança? Por que tem uma bênção em chorar? E nós já vimos essas questões, né? Como a questão também, né, do que é ser manso, mas quando nós chegamos, né, nessa a bem-aventurança de número 5, quando nós chegamos no versículo 7 do capítulo 5, é uma mensagem muito familiar para nós. Nós que estamos, né, somos servos de Jesus, nós que estamos na igreja, nós estamos acostumados com a ideia da misericórdia. Uma palavra que gera um certo facilidade de compreensão para nós, né? Afinal de contas, qual de nós que nunca orou, né, e pediu a Deus para ter misericórdia de nós, né? Quantas vezes nós não fazemos isso? Pelo menos à primeira vista, de uma forma geral, nós conseguimos entender aqui o conceito, a ideia do que é ser misericordioso. Mas mesmo assim, mesmo essa bem-aventurança parecer mais familiar para nós, irmãos, ainda vale a pena observar o que a Bíblia pode nos ensinar sobre essa prática, sobre essa característica dos discípulos de Jesus, né, que é indispensável para alguém que vive uma vida cheia do Espírito Santo, como nós falamos aqui na abertura do culto. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrir suas Bíblias, Mateus capítulo 5. Sempre gosto de ler do início, irmãos, de novo, para nos ajudar, né, a entender aqui. Mas vou convidar os irmãos em reverência à leitura da palavra de Deus a se colocarem de pé. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. Eu vou pedir o irmão Júnior. Irmão Júnior, pode, irmão Júnior, por favor, ler para nós Mateus 5, do verso 1 ao verso 7.
Amém. Amém. Milena, can you pray for me? Can you pray for this time of preaching the word? Sim, Jesus. Meus irmãos podem se sentar. Muito obrigado, Júnior. Muito obrigado, Milena. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Irmãos, então, esse é o texto, né? Bem-aventurado os misericordiosos, pois eles obterão, algumas versões dizem, eles alcançarão misericórdia. E antes de mais nada, irmãos, antes de tentar entender como essa bem-aventurança se encaixa com o restante dos ensinamentos aqui, né, nesses versículos, nesses ensinamentos de Jesus, especificamente, lembra que nós estamos tratando, né, as bem-aventuranças como uma refeição completa? Eu tenho falado isso de novo, cada bem-aventurança como que são nutrientes necessários, é uma refeição completa. Nós precisamos desses ensinamentos. Como os discípulos de Jesus, não tem como nós separarmos, escolher um, escolher outro, eu gosto só desse, eu gosto daquele. Não. Como discípulos, como seguidores de Jesus, nós precisamos nos fortalecer, nos encher de cada uma dessas características. E antes da gente entender como que essa parte da misericórdia, ela se encaixa, como ela completa essa refeição, né, vale a pena a gente fazer algumas observações. Por exemplo, semana passada eu fiz uma simples observação acerca de uma subdivisão que existe nas bem-aventuranças, né? Sendo que as 4 primeiras, elas se tratam mais, e o foco delas estão mais naquilo que nós não temos, na falta de alguma coisa. Por exemplo, a primeira bem-aventurança fala que bem-aventurados pobres em espírito, ou seja, né, o que nós já ouvimos, o que é ser pobre em espírito? Alguém que não tem, tem essa deficiência, tem essa falta, não é uma pessoa que tem autossuficiência, ela depende de alguém para ajudar, ela depende de alguém para suprir para ela o que ela precisa. Então, isso é ser pobre de espírito. Ou o choro, alguém que chora, está chorando por qual motivo? Aqui no caso, como nós vimos, chorando por causa do pecado, chorando por causa da falta de santidade. Eu sei, tem uma falta, tem a pobreza, né, traz essa ideia de falta, o choro traz essa ideia de falta. Os mansos, nós vimos também que são aqueles que abrem mão do seu direito, ou seja, eles estão sem mais. Eu tenho direito, eu não tenho mais. Eu tenho o direito de retaliar, eu abro mão, eu não vou retaliar mais. Então, e por último, nós vimos semana passada, né, fome e sede de justiça, ou seja, as primeiras bem-aventuranças traz essa ideia que existe algo faltando, que nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Nós precisamos nos submeter a essas condições. Quando nós passamos da 4ª bem-aventurança, as 4 últimas, nós podemos ver que tudo se trata de abundância, daquilo que nós temos, né, com abundância, como por exemplo, misericórdia. Nós precisamos ter. Se nós não temos, irmãos, não tem como nós compartilhar com outros. A próxima bem-aventurança é bem-aventurados puros de coração. Se nós não temos o suficiente, nós não vamos ver a Deus. Bem-aventurados pacificadores. Se você não tem paz o suficiente, não tem como você ser um pacificador. E assim por diante. A última bem-aventurança é bem-aventurados, né, serão vocês quando vocês forem serem perseguidos por causa da justiça. Ou seja, você precisa ter essas coisas em abundância. E por que eu estou trazendo, relembrando essas simples observações, irmãos? Porque quando nós chegamos, né, nessas bem-aventuranças onde elas tratam mais da questão da abundância, nós precisamos lembrar de que isso não nasce do nosso coração do nada. Isso é algo que já está sendo trabalhado nas nossas vidas. Nós não conseguimos ser misericordiosos se nós não entendermos que nós somos pobres de espírito. Nós não conseguimos demonstrar misericórdia se nós não já estivermos chorando pelo pecado do nosso irmão, pelo pecado que está ao nosso derredor, pelo pecado que tem destruído a igreja, que tem destruído famílias. Nós não conseguimos ser misericordiosos, irmãos, se nós não estivermos famintos
por justiça, por aquilo que agrada ao Senhor, por aquilo que é santo, por aquilo que faz a diferença no mundo, por aquilo que faz brilhar a luz de Cristo. Então, eu estou trazendo essa ideia, irmão, de novo, da refeição completa. Misericórdia não é algo que nós acordamos de manhã, eu vou ser misericordioso. Ou, eu nasci misericordioso. Não, misericórdia, irmãos, é algo que é desenvolvido nas nossas vidas, através de quê? Dessa nossa mortificação de quem nós somos e esse revestimento de quem Cristo é. Não é isso que Paulo diz, que nós devemos, né, matar o velho homem e nos revestir do novo? A misericórdia é parte disso. Isso é só para a gente entender e nos familiarizar, né, com a ideia da misericórdia. Irmãos, nós não podemos deixar esse nutriente fora do nosso prato. Nós não podemos deixar sobras nessa refeição completa das bem-aventuranças. Uma vez, discípulos, lembra para quem que Jesus ensinou as bem-aventuranças? Jesus ensinou os seus discípulos. Ser bem-aventurado começa aos pés de Cristo. Nós não podemos, lembram da definição do ser bem-aventurado? Ser completamente satisfeito. Ser uma pessoa completamente feliz e abençoada, independente das circunstâncias ao nosso redor. Nós não dependemos da nossa conta bancária, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos familiares. Nós teremos aflições nesse mundo, mas a nossa alegria no Senhor, ela é completa. Esse é o bem-aventurado. Então, começando aos pés de Cristo, irmãos, os discípulos de Jesus não poderiam estar ali falando, tá, até aqui eu tô ok com esse negócio de ter fome, ter sede, mas ter misericórdia não é comigo. Não, irmãos, uma vez que nós nos submetemos ao senhorio de Jesus, nós precisamos de realmente nos alimentar, nos encher de tudo isso, né? E essas coisas nos ajudam a entender, né, que nós precisamos praticar aquilo que Jesus nos ensinou, porque nós precisamos refletir quem Jesus é, porque nós somos os seus discípulos, né? E mais uma vez, irmãos, eu gostaria só de resumir, né? A refeição completa, balanceada e perfeita se encontra nas palavras de Jesus, para uma vida espiritual realmente bem-aventurada, para que nós possamos nos tornar pessoas realmente, completamente felizes e abençoadas. Com isso em mente, irmãos, eu gostaria de então tentar entender um pouquinho o versículo 7 do capítulo 5 de Mateus. O conceito aqui, né, ou a prática, ou o princípio, o qual nós estamos falando, ele é amplo demais. Quando nós falamos de misericórdia, nós temos aqui, né, vamos dizer assim, assunto para tratar aí por várias mensagens, né? Mas é necessário nós termos um certo cuidado, e eu já mencionei esse cuidado com vocês logo no início dessa série de mensagens sobre as bem-aventuranças. E qual é esse cuidado? Nós devemos ter o cuidado de nós não chegarmos a extremos. E o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que nós não podemos trazer uma definição de misericórdia tão ampla que ela infringe a justiça. Nós não podemos ter uma ideia de misericórdia tão grande que ela não deixa de ser justa, que ela vai tratar injustiças e pôr pano quente. Mas nós também não podemos fechar tanto, né, narrow so much, que nós vamos também deixar de ter compaixão. Nós não podemos ter extremos quando nós tentamos entender do que se trata, o que realmente abrange a ideia de misericórdia, né? E desculpe, irmãos. Então, só para trazer a ideia, né, uma definição simples do que é misericórdia e como a Bíblia demonstra isso em ação. Como que nós podemos ver na Bíblia pessoas sendo misericordiosas? É isso que eu gostaria de ver com os irmãos. E misericórdia, irmãos, em uma definição simples, é o ato de se compadecer de outra pessoa, não só em sentimento e emoção, mas também em ação. Eu vou repetir, misericórdia é o ato de se compadecer de outra, não só em sentimento e emoção, mas também em ação. A misericórdia nos leva a agir. Misericórdia, ela está totalmente, 100% conectada. É o ponto, vamos dizer assim, não de equilíbrio, mas
100% conectado com a graça de Deus. Não tem como existir misericórdia sem a graça de Deus. E uma forma simples que nós podemos entender é assim: a graça de Deus nos dá o que nós não merecemos. A graça de Deus nos salva. Lembra lá do texto de Efésios? Sois salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça, não por obras. Então a graça de Deus nos dá algo que nós não merecemos. Favor, qual que é a definição que nós mais gostamos aí, né? Quando nós falamos lá de Calvino, né? Favor imerecido. É a graça de Deus. Nos dá o que nós não merecemos. Enquanto a misericórdia não nos dá o que nós merecemos. Ou seja, nós merecemos punição. Nós merecemos castigo. O nosso pecado merece perdição eterna. Mas a misericórdia de Deus não nos dá isso. Dá para entender? A graça nos dá o que nós não merecemos. E a misericórdia não nos dá o que nós merecemos. É simples, mas nos ajuda a familiarizar, nos ajuda a entender, nos ajuda até mesmo, né, quando nós estamos orando, usar esses termos. E na Bíblia, irmãos, existem várias passagens bíblicas que nos dá base para entender como essa misericórdia ela realmente funciona em prática. O que Jesus realmente quis dizer quando ele estava tratando desse assunto. E ele inclui, irmãos, os irmãos já pararam para pensar quanta coisa poderia ter sido incluída nessas bem-aventuranças? E Jesus escolheu, né, e intentou essas 8 com cuidado, porque elas são extremamente importantes. Então, a primeira passagem bíblica que eu gostaria de usar para ilustrar, para nos ajudar a entender como a Bíblia nos apresenta misericórdia, se encontra em Mateus capítulo 9. Também já falei isso com os irmãos, né? Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, é um grande discurso de Jesus, né? Ele é um ensinamento. Quando começamos ali o capítulo 8 e 9, já é um bloco de milagres que Jesus começa a fazer, né, no seu ministério. Pelo menos é a forma com que Mateus estrutura, né, o texto no evangelho que ele escreveu. Mas Mateus capítulo 9, eu vou ler com os irmãos, do versículo 10 ao versículo 13. Diz assim: Mateus 9, 10 a 13. Aconteceu que enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprenda o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9, verso 10 ao 13. Irmãos, essa é uma excelente passagem para nos mostrar um contraste bem nítido, né, do que é a verdadeira misericórdia e aquilo que não é misericórdia. E nós vamos dar uma olhadinha. Os fariseus estavam aqui, os publicanos, observando que Jesus estava ali misturados com essas pessoas que eram altamente rejeitadas por aqueles que se consideravam religiosos, por aqueles que se consideravam justos diante de Deus por causa das suas práticas religiosas, né? E eles sempre com muito zelo pela lei e com grandes expectativas sobre a chegada do Messias. Por que esses fariseus tinham grandes expectativas, irmãos? Porque eles tinham uma ideia de como esse Messias seria. E uma das ideias principais que motivavam esses fariseus a ter uma expectativa para o Messias vir é que esse Messias que iria vir, ele iria punir os pecadores. Ele iria punir aqueles que não caminhavam segundo a lei, que não observavam a lei como eles observavam. Então, parte do que alimentava esse anseio por eles da espera desse Messias não era tanto que o Messias era um salvador. Sim, eles queriam um salvador que ia livrar eles da opressão romana, mas parte do que alimentava é que aqueles que não se alinhavam com eles iriam ser castigados. Essa era uma ideia que eles carregavam com eles. E para surpresa e desapontamento deles, que tipo de Messias que Deus envia? Deus envia um Messias
que ao invés de punir os pecadores, ele tem compaixão deles. E Jesus usa essa ilustração de uma forma maravilhosa, como um médico. Imagine se você é um médico formado, né? Nós sabemos que quando as pessoas vão na escola, se dedicam, se preparam, elas têm um compromisso com aquilo. Né? Se você é um médico, se você está ali, Milena, quando você formar para advogada, você não vai ter zero tolerância para uma injustiça. Né? Os médicos, eles têm essa inclinação, não, eles querem ajudar, eles querem ver pessoas curadas. Imagine você um médico formado e você passa por um local onde as pessoas estão doentes e você tem algo para oferecer para elas. Imagina qual o seu sentimento. Né? Jesus usa essa ilustração. Olha, eu sou um médico e essas pessoas estão doentes. Eu tenho algo que eu posso oferecer para elas. Essa é a ideia. Então, como um fariseu, eles não viam esses publicanos e essas pessoas que não estavam alinhados com eles como pessoas dignas de receber nada. Eles olhavam e falavam, são pecadores, são dignos de punição, são dignos da severidade, do castigo, da ira de Deus. E Jesus vem de uma forma totalmente diferente. E o verso 13, onde Jesus diz para eles, olha, vão e aprendam o que quer dizer isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios. Jesus, na verdade, está fazendo uma citação do Antigo Testamento, o profeta Oséias. Nós conhecemos o capítulo 6 de Oséias muito bem. Buscai ao Senhor, conheceis o Senhor, não é verdade? Capítulo 6, verso 6. Oséias diz, esse capítulo de Oséias é onde Deus compara o amor do povo dele como a neblina da manhã, que de manhã ela está lá, mas o sol esquenta um pouquinho, ela se foi. É algo inconstante, é algo que não gera benefício nenhum, não é constante, está ali, molhou um pouquinho, o sol esquentou, apagou, agora a grama está ali sendo queimada pelo calor do sol, não protege, não faz nada. A ideia é isso que Oséias estava falando para o povo, o amor de vocês é como a neblina. Vocês precisam entender, Deus falando através do profeta, que não é isso que eu desejo, que é esse amor variável, que é essa inconstância. Eu não desejo sacrifício. Ou de novo, volta ao ponto para a religiosidade. Não é sacrifício, não é holocausto, não é cumprir as suas orações no templo. É misericórdia que me agrada. O profeta Oséias usou centenas de anos antes. E agora Jesus usa de novo e ele diz, é misericórdia que me agrada. Ou seja, os fariseus eram religiosos. Os fariseus estavam preocupados com que tipo de animal que era sacrificado no templo. Eles estavam preocupados com que tipo de pessoa estava no templo. Eles estavam preocupados qual dia que eles comiam, que não comiam. Se comessem no sábado, eles estavam errados, eles julgavam. Eles eram super religiosos. E nós, seres humanos, por natureza, nós somos inclinados à religiosidade. Sabe por quê, irmãos? Porque nós gostamos de apegar naquilo que nós podemos dizer assim, não, eu faço isso bom demais. Eu faço isso aqui da forma que realmente agrada a Deus. Não, eu chego na igreja todo dia 5 horas. Eu só usando só um exemplo simples para o nosso dia, irmão. Né? Ou se não, eu só leio a Bíblia se for Almeida. Nós somos por natureza inclinados. O povo de Jesus era para ser o povo mais livre da face da terra, mas nós, por natureza, nós gostamos de nos apegar à religiosidade, a práticas. Nós gostamos de nos apegar a coisas, irmãos, que verdadeiramente não agrada a Deus. E esse era o caso aqui dos fariseus. E Jesus diz para eles, olha, vocês estão preocupados com se nós podemos... E a ideia que eles estavam questionando é porque quando um judeu não podia se misturar com uma pessoa impura. Eles estavam preocupados, um judeu jamais poderia sentar à mesa e participar da mesma refeição de uma pessoa que não estava cerimonialmente limpa como eles estavam. E aqui vem Jesus, reconhecido como um rabi importante, um mestre, e ele senta com esses homens pecadores. E o que estava ocupando a mente deles era essa religiosidade. Como pode? O Senhor vai se contaminar. Jesus diz para eles, olha, eu sou um médico, eu tenho compaixão dessas pessoas. Eles estão doentes, eles estão morrendo. Vocês estão preocupados
religiosidade. E o que agrada a Deus, irmãos, não é cerimônia religiosa, é uma motivação, é um amor, é uma ação motivado por um amor leal. Existe uma palavra em hebraico que eles usam, e é uma palavra extremamente difícil de se traduzir para qualquer outra língua. Nós conseguimos entender somente o conceito. Eu já falei dessa palavra com vocês quando nós nos reunimos ainda lá em casa. Mas essa palavra é Hesed. E essa palavra traz a ideia de um amor leal, um amor de aliança, traz a ideia de um compromisso que não tem segundos interesses, de um comprometimento constante, traz a ideia de um amor que ele não é quebrado, que ele não é sustentado dependendo na pessoa recipiente desse amor. É uma ideia, é um conceito rico na língua hebraica, o Hesed de Deus. E quando eu falei com vocês dessa palavra, e é um excelente exemplo, nós estávamos estudando o livro de Ruth. E os irmãos lembram da atitude de Ruth para sua sogra Noemi? Noemi não tinha nada para oferecer para Ruth. Noemi era uma viúva totalmente sem nenhum recurso, sem lugar de morar. Mas Ruth demonstra uma lealdade, um amor para Noemi sem... Noemi nunca tinha como pagar ela. Aquele é um bom exemplo de um Hesed, desse conceito de um amor leal, de um comprometimento de aliança. E muitas vezes as palavras que são traduzidas como misericórdia é essa palavra Hesed. A misericórdia que Deus espera é esse amor leal, é essa compaixão, é esse comprometimento com o nosso próximo que não depende do que eles podem fazer para nós. E essa é a ideia que Jesus está tentando dizer para eles. Olha, eles não têm nada para oferecer, eles não têm nem ideia de que eles estão impuros, mas eles estão doentes. Essa é a ideia de misericórdia. E eu vou mover um pouquinho para frente outro texto, e esse texto nós estamos muito familiarizados com ele. E eu sempre digo essa palavra, irmãos, porque nós, cristãos, né, com a nossa mente saturada da Bíblia, nós precisamos estar familiarizados com certos textos, e esse é um deles. Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Abram comigo em Lucas capítulo 10. Vou deixar de surpresa aí para nós. Irmãos, Lucas capítulo 10, do verso 25 em diante, Jesus apresenta ali a parábola do bom samaritano. E aqui nós temos uma imagem, irmão, muito nítida da misericórdia em ação, que vai nos ajudar a entender ainda melhor. De novo, nós já vimos aqui que Jesus condena a religiosidade e diz, olha, o que me agrada mesmo é a misericórdia. E nós lembramos que misericórdia, irmãos, é dar aquilo que as pessoas não merecem. Jesus, como um bom médico, aquelas pessoas não... Como diz, de acordo com os fariseus, eles não mereciam nada. Não mereciam nada. O que eles mereciam era punição. Mas Jesus oferece algo mais para eles. Oferece a cura. Eu sou a medicação que vocês precisam. Eu sou o médico. Vocês estão doentes. Mas olha que interessante a parábola do bom samaritano. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancando, e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado.
E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. E aqui eu gostaria de fazer algumas observações com os irmãos acerca dessa ideia da misericórdia. Mais uma vez, nós temos uma imagem transparente, nítida, do que é misericórdia. E eu gostaria de identificar 4 aspectos da misericórdia que estão presentes em qualquer ato de misericórdia. Precisam estar presentes e nós precisamos desenvolver isso nas nossas vidas. 4 dimensões desse atributo. Primeiro, a misericórdia enxerga a aflição do próximo. A misericórdia enxerga a aflição do próximo. Veja no verso 33. Mas o samaritano que ia de viagem chegou ao lugar onde se encontrava o homem e vendo, ou seja, ele enxergou, ele viu, ele não estava desatento. Irmãos, nós como servos de Jesus, nós não podemos andar desatentos. Às vezes nós vamos ver alguns caídos pela estrada, é nítido que precisa da nossa ajuda, mas às vezes nós vamos precisar de ter olhos espirituais para enxergar que o meu irmão não está bem, que o meu irmão precisa de uma oração, que o meu irmão precisa de um abraço, de um aperto de mão, de uma palavra de ânimo, de um encorajamento, de um óleo sobre a ferida. Misericórdia enxerga a aflição do nosso próximo, enxerga a necessidade do nosso próximo. A segunda coisa que a misericórdia faz, irmãos, é que ela responde internamente com um coração de compaixão ou piedade. Vendo, verso 33, encheu-se de compaixão. Lembra que eu disse que a misericórdia, ela é esse posicionamento tanto interno como externo. Misericórdia responde internamente. Nós sentimos por aqueles que estão necessitados. Nós sentimos por aqueles que estão em uma posição de desvantagem. Nós não estamos contentes. Irmãos, e eu digo para vocês, nós precisamos de corações mais misericordiosos, sim. Nós cristãos precisamos, sim. Às vezes é fácil nós termos misericórdia quando está todo mundo no mesmo barco, mas quando nós estamos em posições melhores, nós nos esquecemos daqueles que ainda ficaram para trás. Nós precisamos, sim, de um espírito de misericórdia. Terceira coisa, misericórdia responde. Lembra, misericórdia vê, misericórdia responde internamente, mas a misericórdia também responde externamente. Prática. Mãos na massa, mãos à obra, né? O samaritano, irmãos, não só viu e se compadeceu no coração. Nossa, aquele homem está em aflição. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós passamos, nós vimos as pessoas. Essa semana eu passei com a Radassa e ela viu um homem pedindo dinheiro e ela perguntou: papai, por que ele está ali? Por que ele está pedindo? E eu tive dificuldade de explicar para ela. Eu falei: filho, ele está pedindo dinheiro, e por que você não deu dinheiro para ele, papai? Eu liguei para pagar a conta de luz uma vez e a Eva Sós sempre fala: nós estamos com um programa Neighbors Helping Neighbors, você gostaria de doar $1 no automático? Eu disse não. Ela: papai, você é um bad neighbor. Irmãos, nós às vezes passamos e olhamos a necessidade, nós nos comovemos, nós falamos: que coitado. Não é assim quando nós vemos de repente uma pessoa jovem ou uma família pedindo, ou em qualquer situação, nós nos compadecemos, mexe com o nosso coração, mexe com o nosso emocional. Mas essa misericórdia nossa está deficiente se for só isso. A misericórdia com que nós aprendemos com a Bíblia, irmãos, é uma misericórdia que põe a mão na massa.
É uma misericórdia que não tem medo de se sujar. Não tem medo de se contaminar, como Jesus foi lá e se comeu com aqueles homens. Verso 34. Aproximou-se dele, enfaixou-lhes as feridas, derramando nela óleo, vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal. Depois o levou para a hospedaria. Irmãos, se esse homem tivesse só checado se esse camarada estava vivo, já era motivo suficiente para falar assim: foi muito melhor do que os outros dois. Não é verdade? Porque os outros dois não só não se interessou, mudou de lado. Mas olha a extensão do cuidado, a extensão da misericórdia. Ele viu, se compadeceu, ele cuidou das feridas, não foi o suficiente, pôs no seu animal, não foi o suficiente, levou para a hospedaria, não foi o suficiente, pagou para o hospedeiro e falou: se precisar de mais, eu ainda faço. E a quarta observação da misericórdia, irmãos, e essa é onde pega muitos de nós, é que a misericórdia age, mesmo quando a pessoa em necessidade de sofrimento é um inimigo. Irmãos, aquele judeu samaritano, a guerra, não compara com o que nós sentimos com os argentinos quando o futebol não. Não compara, Júnior, com os palmeirenses. Não tem comparação. Eles eram verdadeiramente inimigos. Agora pensa comigo no ato desse homem, nessa parábola que Jesus conta. Não só era uma pessoa em necessidade, mas era uma pessoa que, se tivesse a oportunidade talvez de matá-lo, o faria, porque eram inimigos. Irmãos, e a única coisa que é capaz de nos levar a agir com misericórdia é se nós formos cheios do Espírito de Deus. Se nós formos pessoas que reconhecem que nós somos pobres de espírito. Se nós formos pessoas que têm fome e sede de justiça, que nós não queremos ver injustiça, que nós queremos a mesma justiça do céu aqui na terra, quando nós oramos. Faça conforme seja a sua vontade. Se nós não estivermos praticando isso, nós não temos condições de ser misericordiosos. Nós fazemos até onde é conveniente para nós. Nós somos religiosos. Não, eu preocupo demais. Aqui não entra ovelha para ser sacrificada. O meu zelo é extremamente. Mas quando vamos ver, os ingleses dizem, when the rubber meets the road. Os americanos dizem, né, Cris? O ditado, when the rubber meets the road, é quando aqueles que nós não temos tanta afeição, aqueles que não são batistas, Roberto, nós precisamos estender misericórdias para eles. E é isso que o samaritano faz. Vou repetir: um olhar atento ao sofrimento do próximo, um coração cheio de compaixão, um esforço prático para ajudar, até mesmo e apesar de haver uma inimizade. Esse é o bem-aventurado que pratica a misericórdia. Tem um texto em Provérbios 14, 21, diz assim: quem despreza o próximo comete pecado, mas aquele que trata com bondade os necessitados é a bem-aventurado. Provérbios 14, 21. Então, irmãos, essa misericórdia que o bem-aventurado pratica, esse hesed, é sem interesse. Aqueles aos quais nós demonstramos misericórdia não têm condições de nos retribuir. E lembra, misericórdia é não dar aquilo que alguém merece. Por isso, esse aspecto do inimigo é interessante. Porque quando nós temos alguma rixazinha com o outro, você tem vontade de dar outra coisa pro camarada, de subir nas tamancas com ele. Mas a misericórdia, irmãos, não nos permite fazer.
A misericórdia vê com olhos espirituais, né? E às vezes nós somos tão rasos, irmão. Às vezes nós caminhamos juntos por anos. Às vezes nós somos amigos por anos. Às vezes nós frequentamos a igreja por anos. E o irmão tem um mau dia. Um mau dia no trabalho, um mau dia em casa. E ele chega na igreja e nós não temos nem paciência. Quem dirá misericórdia? Ah, mas o irmão Alexandre me olhou todo assim. Mas eu não tenho a mínima consideração de pensar, será que o irmão Alexandre está bem? Eu não tenho consideração. Nós, irmãos, eu estou falando de natureza humana. Sem o Espírito de Deus agir em nós, é por isso que nós precisamos dos ensinamentos de Jesus. E eu vou acelerar, irmãos. E agora eu gostaria de falar um pouquinho do que... Quem irá retribuir a nossa misericórdia? O verso 7 diz que se nós formos misericordiosos, nós vamos obter, nós vamos receber misericórdia. Mas quem vai retribuir? É aquele a quem nós demonstramos misericórdia? Não. A ideia do texto é de que quem vai retribuir e quem vai... A misericórdia que nós vamos alcançar é a de Deus. Lembra? Aquele a quem nós mostramos misericórdia, irmãos, eles não têm condições de retribuir nada para nós, senão deixa de ser misericórdia. Então, quando nós somos misericordiosos, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus, né? E é isso que é a ideia que Jesus... Essa é a promessa da bem-aventurança, né? Os bem-aventurados misericordiosos, pois eles obterão, eles receberão misericórdia. Mas eu gostaria de fazer uma observação, que nós não podemos confundir esse ser misericordioso e receber misericórdia com obras. Eu preciso fazer para me ter essa misericórdia. Esse é um ponto interessante, né? Não, a ideia aqui não é a ideia de que se eu não fizer misericórdia, no dia do julgamento final eu não vou receber misericórdia. Lembra que nós somos salvos pela graça. A misericórdia está altamente conectada com a graça. Nós recebemos misericórdia porque Deus, Ele é misericordioso. A ideia é a mesma ideia que nós encontramos na oração do Pai Nosso. Lembra dessa parte? Perdoa as nossas ofensas ou perdoa os nossos pecados, assim também como nós perdoamos aqueles que têm pecados contra nós. Essa é a oração que Jesus ensinou. No próximo capítulo, então, a ideia é a mesma da misericórdia. Não é que eu vou receber perdão para os meus pecados no juízo final porque eu perdoei o Rodrigo, mas porque a graça de Deus me salvou. Irmãos, tudo no reino de Deus é pela graça e pela fé. Então, se a graça de Deus alcançou meu coração e eu criei, tive fé no Filho de Deus, aquela vida de Jesus começa a fluir na minha. É por causa daquela graça, dessa fé, que eu tenho condições de ser misericordioso. E porque eu sou misericordioso, através daquilo que Deus já está fazendo na minha vida, é que eu vou receber essa misericórdia no dia final. Da mesma questão com o perdão dos nossos pecados, ou seja, né? Os atos que nós praticamos não é com o intuito de que alcançar a misericórdia. Não tem quantidade de boas obras que nós possamos fazer nessa terra que pode adquirir para nós uma grama de misericórdia de Deus, irmãos. Uma grama de perdão de Deus. Não é por obras. A salvação é pela graça. Nós recebemos de graça, né? Se fosse por obras, já teria anulado ali a ideia da misericórdia. O sentido da misericórdia é nós fazermos sem interesse, sem a pessoa que recebe não contribui. Então, quando nós recebemos a misericórdia de Deus, nós não temos nada para retribuir a Deus. Nós não fazemos para receber, nós recebemos sem merecer. Nós fazemos porque nós cremos em Deus. Nós fazemos e vamos continuar recebendo porque nós cremos nele. Deu para entender? Um pouquinho confuso, mas deu para entender que não é por obras, não é porque nós praticamos que nós vamos receber, por favor. É porque nós recebemos é que nós praticamos e por isso nós vamos continuar recebendo uma vez de novo. É para os discípulos, uma vez que nós demos entrada no reino de Deus, isso precisa ser parte de quem nós somos. Nós não tem como fazer parte do reino de Deus e não ser misericordioso. E se assim nós temos vivido, nós precisamos de um momento de transformação. Muito obrigado, Cláudio. E tem um texto no Salmo 18
Muitas versões não usam essa palavra misericórdia, mas tem uma versão em inglês que usa e vários textos que eu li, comentários, né, diz que essa palavra poderia ser usada. Às vezes eles usam fiel, mas a ASV, essa versão em inglês, usa misericórdia. Eu quero compartilhar com vocês. Salmo 18, verso 25 e 27 diz: aos misericordiosos mostras misericórdia, aos íntegros mostra integridade, aos puros te mostras puro, mas aos perversos te mostras astuto. Livra os humildes, mas humilha os orgulhosos. Irmãos, vale a pena lembrar também outro conceito que nós estamos ouvindo nessas séries. Essa misericórdia que nós vamos receber, que nós vamos obter, não está falando só da misericórdia e do juízo final. Nós vamos receber ela, senão nós não poderíamos ser salvos. Mas lembra que eu tenho falado de novo que o reino de Deus ele é agora, mas ele também vai ser completo no que está por vir? Sim, nós vamos receber misericórdia de forma completa no dia do juízo, mas nós recebemos misericórdia hoje. Eu e você desfrutamos da misericórdia de Deus hoje. Nós recebemos e nós estamos aqui por causa das misericórdias de Deus. Os pecados que nós cometemos não nos consomem por causa das misericórdias de Deus. E esse texto também, de novo, irmãos, essa ideia de misericórdia, ela já é conhecida por nós. Mas olha só, Lamentações capítulo 3, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, nós acordamos hoje ainda crentes, nós acordamos hoje ainda com fé por conta das misericórdias de Deus. E o Senhor não nos permitiu estar perdidos eternamente, porque Ele é um Deus de misericórdia. Não porque nós merecemos, mas porque sua graça nos alcançou mais uma vez. E eu vou concluir, irmãos, a moral da história, né? Ser religioso é fácil, irmãos. Essa parte é fácil. Nós, por natureza, temos essa inclinação, né? Tratar dos regulamentos e fazer conforme aquilo que é palpável é fácil. Por isso a transição do judeu foi muito difícil. Quando nós lemos o livro de Hebreus, é uma transição difícil por quê? Porque era muita prática, era muito mãos às obras, era sangue que você via derramado, era animal que você tinha que levar. E agora a ideia é não, deposita sua fé em Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote, os seus pecados estão perdoados. Pensa na nossa mente, como que foi difícil essa transição. É um milagre, a salvação é um milagre, irmão. Nós, por nós mesmos, nós gostamos da religiosidade, mas a salvação é um milagre de Deus nas nossas vidas, que nos liberta e nos faz entender que não é por obras, não é a questão de fazer, não, a questão é, tenho eu praticado aquilo que agrada a Deus? Tenho eu, pelo menos, inclinado para o hesed de Deus? Irmãos, e mais uma vez, essas características, elas só acontecem, elas só produzem frutos em nós com uma entrega total. Nós não podemos produzir isso por nós mesmos. Misericórdia não pode ser produzida por nós mesmos, a não ser que o Espírito Santo habite em nossos corações e trabalhe nos nossos corações. Nossa preocupação, irmãos, não deve ser com religiosidade, mas é realmente em abraçar esse hesed, esse amor leal, esse amor constante, esse cuidado, essa ver a aflição do meu próximo, é se compadecer no coração, é agir com as mãos, independente de quem seja essa pessoa, mesmo se for alguém que realmente não vai muito com a nossa cara. Eu vou encerrar com esse texto de Efésios, irmãos, que diz assim: Efésios capítulo 2, verso 1 ao 5. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha só, irmãos, olha o que nós merecemos. Éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavam mortos nas nossas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Vou convidar vocês a colocarem de pé. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu oro, Jesus, para que nós possamos ter, nosso coração possa ser preenchido, e as nossas vidas ser transformadas pelo Teu Espírito. Pai, que essa ideia do Hesed, desse amor leal, constante, sem interesse, dessa misericórdia que vê a aflição do próximo, dessa misericórdia que vai além daquilo que é o comum fazer, dessa misericórdia, Senhor, que não só liga, mas vai e visita, que não só manda um text message, mas que procura saber, que se compromete em oração, dessa misericórdia, Senhor, que ama sem interesse. Pai, que nossas vidas, nossa igreja, essa região, que as pessoas que temem o Senhor possam estar, Jesus, cheias desse amor, cheias dessa misericórdia. Pai, nós temos a certeza, Pai, de que nós experimentamos as suas misericórdias. Se não fosse elas, nós já não estávamos aqui. Nós não estávamos na tua presença. Obrigado por essa misericórdia. Obrigado porque nós já experimentamos dela. E obrigado porque nós vamos continuar experimentando. Nós vamos experimentar ela até o fim. Porque elas não têm fim, elas são inesgotáveis. Senhor, eu oro uma bênção sobre o teu povo. Eu oro para que essa palavra produza bons frutos na vida deles durante essa semana, Senhor. E frutos duradouros. Eu oro, Jesus, que o Senhor possa ser a pérola de grande valor sobre cada um deles, ó Pai. Pai, que o Senhor possa ser o centro, nós cantamos aqui hoje, o centro das nossas vidas. Eu oro que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita nos teus servos, nos teus filhos, possa nos guiar, nos proteger e abençoar até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. E todos digam amém e amém. Deus abençoe vocês, obrigado por vocês estarem aqui. Não vão embora sem a gente ter um tempo de confraternização lá embaixo.